Boa tarde, como estão todos e todas? Aguardando aqui a minha amiga terapeuta e amiga Joy para nós falarmos sobre esse tema tão importante que é a comunicação. Ok, Joy? Pede para participar? Ou eu... Ok. Se a Joy entra. Ei, Joy. Tinha pedido, mas eu acho que a minha internet tá meio devagar. Ah, mas tá ótima. Tudo bem aí, amiga? Tudo Ó, bem. meu irmão acabou de entrar aqui lá do Líbano, olha só. Ah, que bacana. Como que ele chama? Fernando. Fernando. Um beijo para você do Brasil. Aqui no Brasil a gente manda beijo, né, Paty? É, mas lá também eles mandam, viu? Ah, tá. É tranquilo também. Então, Joy, nós vamos falar sobre um tema super importante, né? Um bate-papo aqui sobre a comunicação não violenta, né? Uhum. E, e eu estava pensando a gente iniciar um pouco só sobre, falar um pouquinho sobre o Marshall Rosenberg, né? Que foi quem criou essa teoria, enfim, através de uma pesquisa que ele fez, né? E Uhum. depois a gente comenta sobre as questões do dia a dia e o que isso envolve, né? O que você acha? Acho ótimo. O pessoal já está entrando, né? Era só isso que eu queria. O pessoal está entrando, até agora a gente só tem o Fernando com a gente, mas a live ela vai ficar gravada, né? A Giovana acabou de entrar também. Boa tarde, Giovana. Seja bem-vinda. Tem também Então, circo. Circo Circo. do Zé, é do meu irmão, Ah, entendi, tá. Ok. ok? Então tá certo. A gente vai falar um pouco então do referencial teórico que é o Marshall, né? Rosenberg, que ele cresceu num bairro turbulento lá em Detroit. Boa tarde, Giovana. E ele morava em Michigan, né? No Detroit, lá de Michigan, né? Que hoje, infelizmente, é um cinturão de ferrugem, né? Essa cidade, né? Esse local lá nos Estados Unidos. E o bairro que ele morava era um bairro que na época estava bastante turbulento, com muitas ações de violência mesmo, iniciando pelo preconceito, né, de racial, né? E a CNV, então, foi o resultado, né, a comunicação não violenta, foi o resultado dessa especialização que ele fez em psicologia social, né, que ele uniu isso aos estudos de religião comparada e as próprias vivências pessoais dele, porque o Marshall, quando criança, sofreu uma situação bastante difícil em função de ser judeu, um judeu americano. Ele não sabia que um sobrenome poderia causar um problema de violência para ele, né? Então, ele, dentro dessa pesquisa, né, e é o tema aqui da nossa live, né, Joy? Ele quis responder duas perguntas, né? O que nos desliga da nossa natureza compassiva e o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas, mais Adversas. difíceis disso. A gente vai dar uma boa tarde aqui para a Angélica, que entrou agora. Angélica é Dop uma 01 amiga minha daqui de é uma sua Minas. amiga? Ah, então tá aí. Dá uma boa tarde para ela, Joy. E o Dope é meu filho. Olha, bacana, prazer então. Muito bom, a gente já tem 5 pessoas aqui, Joy. Vamos nos animar. Então, esse foi o princípio, né, para responder essas duas questões que ele, baseado nessa experiência que ele teve, ele desenvolveu essa teoria e em 1984 ele fundou o Instituto
o Centro para a Comunicação Não Violência, que fica na Califórnia. Então, nós temos vários alunos, profissionais que vão até lá. Hoje eu não sei se eles não têm também uma questão online em função como é que fala, da pandemia, né? Pode ter sido que eles tenham feito uma outra modalidade aí. Mas eu conheci a comunicação não violenta por conta da minha formação em psicologia na época que eu fiz a minha formação em Rogers, né, da Humanista. E foi ali que eu tive contato com uma colega, que é a Sandra, com quem eu fiz depois o curso sobre CNV com ela. Ô, Paty, e foi isso. Só um minutinho, Sim. Vamos dar um oizinho para o pessoal que está entrando. Podemos dar. Um abracinho, um oizinho para a Elô, minha amiga daqui de Ourinhos. A Claudete é minha prima que mora em São Paulo. Um beijo para vocês que estão aqui prestigiando a gente. Então, Joy, frente a isso que a gente falou, dessa questão compassiva, tal, a gente tinha pensado em trazer aqueles 2 exemplos que você tinha falado. Você quer comentar sobre eles? Ô, Paty, o que você acha da gente falar um pouquinho mais da comunicação não violenta e daí ilustrar com esses casos? Pode ser. Né, que é a questão, você já abordou, né, que ele começou a estudar a comunicação não violenta através de uma experiência pessoal muito ruim, né, que ele sofria bullying e ele apanhava na escola, né, e isso. Quando ele conta um episódio no livro, né, Paty, que quando ele está meio escondido na escola e a professora fala assim, o que você está fazendo aí? Vai embora, já deu sinal. Ele fala, não, professora, é que os meninos ficam me esperando eu sair para que eles possam me bater. E ela fala, você não acha que você é grandinho já para... Você já tá... Homem grande tem que ter coragem, né? Você tá grandinho demais para ter medo. Né? E a partir dessa fala da professora, né, ele tem um start e ele começa a se comportar como uma pessoa corajosa, mesmo sentindo dores, né? Ele conta também a experiência dele, né, quando ele começa a jogar basquete, que ele joga basquete com o pulso quebrado, né? E daí era bacana também, Paty, a gente falar dos 4 pilares, né, das premissas da comunicação não violenta, né, através dos estudos dele, o que ele se deparou. Tá certo. Então, os 4 pilares, como você falou, Joyce, são 4, né? Um é observar sem julgar, né? Que é o mais difícil de todos, na minha opinião, porque a gente não é educado para isso. Na maior parte do tempo, a gente está fazendo interpretações sobre os fatos, está julgando as coisas, não fazendo checagem, muitas vezes não dando tempo para saber exatamente o que aconteceu naquele cenário, né? E a proposta dele é você respira, né? Olha o que está acontecendo, antes de tirar conclusões precipitadas, né? Porque isso é que faz a gente ter esse ímpeto de ir para cima, né? Depois, identificar e expressar os nossos sentimentos, que é uma outra coisa também que a gente não aprende. Isso, sim. A gente tem medo da vulnerabilidade, né, Paty? Principalmente no ambiente de trabalho, né? Talvez em casa a gente até expresse um pouco, mas quando você está num ambiente de trabalho ou com pessoas desconhecidas, você não vai expressar o seu sentimento porque você tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade, né? Exatamente, principalmente quando a gente pensa nos dias de hoje, né, Joy? Que a mídia, as redes, né, elas trazem muito disso, né? Porque você tem que fazer um personagem o tempo todo, o personagem feliz, né? Uhum. E fora dele, você também nos ambientes, como você falou bem, não se pode dizer que eu estou triste, que eu estou machucado, que eu estou angustiado, que eu estou magoado.
mesmo às vezes para pessoas próximas, porque parece que você tem que ter uma aura, né, de pessoa bem-sucedida, né? Me parece que pessoa bem-sucedida não se é permitido você mostrar quem você é, né? Eu queria até também aqui fazer um convite para o pessoal, para quem quiser também mandar perguntas ou fazer suas observações para a gente poder interagir aqui de uma forma bacana. Então, quem quiser colocar aí as suas questões, enfim, as suas considerações, se está concordando ou não com o que a gente está trazendo aqui, fica à vontade, tá bom, pessoal? E a outra questão é assumir os seus sentimentos, né? Você falar das suas necessidades. E isso faz toda a diferença, porque não fica no pessoal. Se eu estou dizendo, por exemplo, uma pessoa que a pontualidade para mim é algo importante para eu poder cumprir uma agenda no dia, né? Para as coisas poderem acontecer, e que eu não gosto de atraso, eu não gostaria de ser vista como uma pessoa chata, né? Mas como alguém que tem uma necessidade de pontualidade, essa sou eu. Né? Então, fazer esse convite ao outro para olhar para isso, para poder entender o que está acontecendo comigo também. Né? E isso também é complicado, porque as necessidades é desafiadora, porque a gente não sabe fazer isso também. Né? E a gente, quando vai falar, normalmente a gente fala na agressividade, né? Não é isso? Você gosta de ordem e fala, poxa, eu te falei de 50 vezes para você deixar esse negócio aqui, né? Você sempre me atrapalha com a cozinha bagunçada. Estou dando aqui exemplos bem práticos, né? E essas palavras, sempre, toda vez, é violenta. É violenta também. Porque a gente imagina que a violência tem a ver com o físico só. Né? Muitas vezes a violência é ligada só a questões do espaço do físico, da interação, né? E não é, né? Ô, Paty, e lembrando também, né, que, por exemplo, nem sempre um grito, uma palavra mal falada nos faz mal. Às vezes o silêncio também, né? Então, são todas as formas de comunicação, né? A gente está falando aí do mundo corporativo. Quantas vezes uma pessoa... Oi, Dri, boa tarde. A Dri é uma contadora de histórias daqui de Ourinhos, Paty. Faz um trabalho muito bem-vinda, boa bonito. tarde. Também a Marilda entrou, uma amiga minha de Curitiba, uma amiga, nossa, de muitos anos. E então, Paty, a gente falando de do mundo corporativo, né? Por exemplo, quantas vezes um chefe não coloca uma pessoa na geladeira por não ter afinidade, por não ter empatia, né? Então, esse funcionário se sente preterido. O chefe pode não dizer nada, ele não vai falar nada, ele não te trata, não gritou com você. Aquelas coisas que nós estamos acostumados a dizer sobre, nossa, a pessoa foi agressiva comigo. Não, ela pode ser violenta de outra forma, né? Que assim, deixar a pessoa de lado ou ter outro tipo de atitude, né? Então, a violência não é só física nem verbal, ela pode ser física, verbal, emocional, né? A parte pessoal que está aí junto com a gente trabalhou muitos anos numa fundação, né, Paty? Trabalhei bastante. Eu, na verdade, assim, né, eu tenho uma jornada, né, de 43 anos, se eu pensar que eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em... Opa, caiu. Tá aí, Joy? Tá tudo bem? Ai, estão tentando ligar para mim. Peraí. Tá. Como que eu... Pronto. Pronto. Tá certo. Desculpa. Então, imagina, não tem problema não. Isso acontece. Estamos ao vivo, né? Isso acontece. Então, e aí e é verdade, eu trabalhei em vários ambientes, né, muito diferenciados, né, cada um deles, né, e
E isso tem a ver com cultura, e isso também tem a ver com a atualidade, né? Como as pessoas hoje estão gestando os seus profissionais. Não é à toa que nós temos um grande crescimento na parte do transtorno de burnout, né? Que quem sabe ouviu esse termo, que é das pessoas burn, né? Queimar mesmo, né? Que tem ambientes que são super nocivos, né? E deixam as pessoas doentes mesmo, né? Porque o que você falou é muito verdadeiro, porque às vezes o congelar que você diz, não deixar a pessoa sem função, é uma forma violenta. Porque o certo é chegar e dizer para essa pessoa que ela já não cabe mais dentro da organização. Só que às vezes as pessoas não querem fazer isso porque tem toda a parte dos encargos, né, que são altos no nosso país para demissão de pessoas. Então vou deixando as pessoas no limite dela, né, até uma hora que ou ela pede um acordo ou ela acaba saindo mesmo, né. É uma forma de não violência. E o quarto pedido, né, o quarto pilar, é o pedido, né, que é você poder fazer o pedido. Quando você observa, você se conecta com com o seu sentimento, o que aquilo está te gerando, para você deixar claro para o outro o que está acontecendo com você. Você fala da sua necessidade, né? E você faz o pedido, provavelmente essa comunicação ela vai ser melhor, né? O problema nosso é que a gente não tem ainda uma educação ou um espaço de reflexão mesmo para pensar sobre todas essas temáticas que ele traz. Tanto é que tem algumas pessoas, Joy, que acham que a CNV é uma técnica, ou é algo assim artificial, ou é meio robótico, que você fica pensando no Metodológico, passo, né? metodológico, E não é, né? Ele fala, o que é isso? É conexão. É você realmente se importar com o outro. Uhum. Você esquecer você e você se importar com aquilo que está acontecendo com a pessoa. Tem um exemplo bom no livro dele, aliás, eu tô com ele aqui, né? Não sei se todos conhecem, mas esse aqui é o livro dele. Tem um exemplo dele super bacana aqui, que ele fala de uma mulher que participou de um workshop com ele, e ela falou para ele, puxa vida, eu fiz o que você comentou e não deu certo. Não deu certo. Vai lembrar dessa passagem, mas assim... Aí ele falou, mas o que você fez? Eu falei pro meu marido que ele precisava trabalhar menos, né? Aí tudo bem, ele diminuiu um dia na semana e foi jogar futebol. Foi jogar futebol. Quer dizer, ao invés dela falar para ele, olha, eu preciso da sua companhia, eu quero que você fique em casa com a gente, ser mais claro, né, no pedido, porque eu preciso, eu tenho a necessidade de estar com você pelo menos um dia inteiro, ou pelo menos um jantar para a gente poder conversar. Não, ela fala que ele está trabalhando demais. Aí ele entendeu, vai para o jogo de futebol. Né? Ô, Paty, interessante também, né? Porque para a gente falar de empatia, que é o que ele fala no livro todo, né? Como que nós nos conectamos com o outro? Eu só me conecto com o outro, por isso que é compassivo, né? Compaixão, né? A partir do momento que eu tenho um processo empático. E para eu ter um processo empático, eu preciso me autoconhecer. Porque muitas vezes eu não tenho compaixão nem comigo, né? Isso, e quando eu não tenho compaixão comigo, eu não vou ter compaixão com o outro. Se eu sou uma pessoa dura comigo mesma, se eu trabalho em cima da culpa, da raiva, da mágoa comigo mesma, como que eu vou olhar para o outro com os olhos de compaixão? Né? Então é um exercício, é um convite que ele nos faz, que ele também fez com ele, né? Que ele foi entender quem ele era, e como que ele se sentia, né? E também no livro dele tem uma parte, né, Paty, que ele fala que ele foi dar uma palestra em uma escola e ele foi muito mal recebido. Isso. E que a garota tira uma lixa da bolsa e começa a lixar a unha.
E daí uma outra pessoa teve coragem de, assim, meio que enfrentá-lo. Como que eu não me recordo muito bem, mas, por exemplo, como que você vê, a gente está percebendo que você não está nem aí com a gente, você não gosta de negros. Ele fala, não, não é isso, eu realmente estou desconfortável, mas por conta de vocês, não tem nada a ver com a questão da cor da pele, né? Então, a partir dali, bom, todas as palestras, por onde ele andou, todos os povos, né, que ele visitou, fez com que ele se conhecesse, né, Paty? Esse é para mim, eu acho assim um grande desafio para nós, esse autoconhecimento, né? Que momentos que eu sou empático com o outro, que momento que eu já não sou, que momento que o que o outro fala para mim que me agride, que me fere, né? Que me machuca. Eu acho que eu esqueci, eu não vou me lembrar. É uma coisa mais ou menos assim, que nunca é o outro, né? Ele pode até me dar um estímulo, né? Mas ele não é a causa, né? Sim, porque Então, a causa está em nós, né? A está em causa está em nós. nós. Aham. Isso que você trouxe, Joy, é bastante complexo, né? Porque o autoconhecimento é uma construção e leva um tempo, né? Às vezes leva a vida toda, porque a gente está em constante transformação. Aham. Então, às vezes você fica sem ver uma pessoa durante muitos anos e quando você a reencontra, ela ainda te lida com você, se comunica com você como se você fosse aquela pessoa Do do passado. passado, né? E você já não é mais. E às vezes você também não sabe dizer isso. Você está vendo e você, para não ofender, para não magoar, você fica naquela relação, digamos assim, morna com o outro, né? Para não gerar conflito, né? Mas tem isso que você traz, é muito importante quando a gente pensa na empatia, porque eu penso que é a única forma que tem da gente poder ter conexão. Como é que eu quero ser cuidado? Como é que eu quero ser tratado? E aí eu trato o outro da mesma maneira, né? Só que você ter consciência disso, você ter conhecimento sobre isso é uma coisa. Você ter consciência disso já é outra, né? E O muitas Jung, vezes, e o Jung, até puxando a brasa do meu lado aqui, o Jung fala muito, né, dessa frase que é meio clichê, né, que ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem quem olha olha para para dentro. dentro desperta. Né? Uhum. Então você tem que entender assim, se faz sentido, faz sentido. Eu adoro essa frase. Então, se alguém te fez alguma colocação e aquilo mexeu com você, tenta entender o que é isso, antes de partir para o julgamento que a pessoa tá ali te agredindo por agressão, por agredir. Tenta entender o que está acontecendo. Ô, Paty, eu acho que agora cabe bem aqueles exemplos que você queria dar, igual, por exemplo, do Will Smith, né? Por que É, que ele deu o tapa na cara do outro ator, né? lá do Chris, né? Do Isso, apresentador, né? isso, do apresentador. Para mim ali ele não conseguiu se aguentar, né? Ele não conseguiu ele perdeu a razão. Aí a gente fala, né? Ele teve, como diz o Daniel Goleman, ele teve o rapto da amígdala, né? Que a gente fala, ele ficou com ódio extremo ali, né? Ele perdeu o senso. A amígdala, ela é o centro do nosso cérebro aqui, uma das partes do nosso cérebro que responde pelas nossas emoções. Então, ele teve isso, ele teve esse rapto dessa amígdala e ficou cego, né? Como a gente fala, como até fala mesmo, né? E aí ele revidou. Por quê? Na minha opinião, naquela situação, o Chris também não teve empatia.
Ele fez uma piada de mau gosto em cima de uma situação da esposa, sendo que ele podia ter 1000 piadas ali. Não era necessário expor a esposa dele, né? Uhum. Isso já devia estar acontecendo, porque aquilo ali, Joy, não deve ter sido só naquele momento. Acho que ali foi o ápice, né, da O situação. gatilho, né? O gatilho, foi o gatilho. Ele foi lá e meteu o tapa. E Só a que quem gente, bate perde a razão, né? E ali o Will Smith, ele teve as consequências. então, e a história do Will Smith, ele tem uma história triste, né? Uma história de abandono do pai, o pai era alcoólatra. Então, assim, porque nós não somos esse ser que nós estamos aqui, né, Paty, Nicas? Não, claro que Nós não. temos mil histórias, né? E quais são os gatilhos? E por isso essa questão, né, do autoconhecimento, como você falou, é uma coisa que a gente vai passar uma vida inteira, né? Mas que é possível começar a Sim. identificar quais são as minhas necessidades, quais são os pedidos que eu quero fazer, né? E, e tentar, né? Porque a gente está numa sociedade tão agressiva que a gente o tempo inteiro, né? A gente está vendo assim os números, né? Da violência. Vamos falar do nosso país, né? Da violência no nosso país, o número né, de casos de violência doméstica. Essa semana a gente viu um caso, né? Que a mulher foi mantida em cárcere privado por 17 anos lá no Rio de Janeiro, né? Com 2 filhos com subnutrição extrema, né? E o que que faz com que o outro se sinta com um poder, né? Um poder acima do outro, né? O que que isso significa? Então aí tem várias coisas para a gente olhar, né? Mas o trabalho do Marshall, eu acho assim um trabalho encantador, né? E falar um pouquinho pro a Adri tá falando aqui, ó, assisti a entrevista do Will e compreendi muito dessa ação, que foi um gatilho, né? E assim, no caso, né, a mulher dele passando por. É alopécia que chama o caso dela, Pati? Eu acho que é por conta da queda do cabelo, né? Não Isso, né? consegue. O cabelo vai caindo. Quer dizer, você nem sabe o que, que o casal passa em casa, o que, que foi para a mulher dele passar por essa doença, e daí a pessoa, né, faz uma brincadeira infeliz, bem infeliz, né? Mas abrindo um pouco aqui para o pessoal que não me conhece, né? Eu sou facilitadora, né, de círculos restaurativos. E os círculos restaurativos andam, né? Eles andam juntos com a CNV, né? Com a comunicação não violenta, um complementa o outro, né? Porque quando eu olho para uma história, eu olho tanto para o, vamos dizer assim, para o autor da violência, como para a vítima, né? Então é o que a Adri está falando aqui da entrevista do Will, né? É, quem é essa pessoa, né? Quem foi esse garoto? O que, que aconteceu na vida dele, né? Nós sabemos, né, que os Estados Unidos eles têm muitos problemas raciais até hoje. Sim, sim. São problemas assim, a gente sabe que problemas de exclusão mesmo, né? Até em Detroit, como você falou, na época que o Marshall Rosenberg começou a estudar, eles estavam lutando muito por direitos civis, né? Então, é isso, né? Porque assim, até também a gente teve essa semana a questão da Giovanna Eubank lá, aquela questão racial com o menino dela em Portugal, né? E que ela virou uma mãe leoa, porque o quanto que o branco sabe sobre racismo, né? O quanto que ele sentiu.
né, Pati? E o quanto que Foi, o negro realmente passa por situações, né? tem um livro, quando você fala isso, eu terminei uma leitura agora em julho de 2 livros, né, que falam muito sobre essas questões todas. Um chama Afetos Ferozes, que apesar de ter uma narrativa mais em cima da história dela com a mãe dela e tudo mais que ela viveu, fala de um momento lá em Nova York sobre a chegada desses imigrantes judeus, poloneses, enfim, que não eram americanos, né, ali. Uhum. E temos a Viola Davis, né, que Em Busca de Mim, que ali é uma história de violência mesmo, né, de preconceito, de pobreza, de miséria, algo assim bastante assustador até, né? Mas o que eu penso, né, disso, Joy, é que o nosso autoconhecimento é que vai nos levar a ter uma relação melhor com esse outro, porque a gente não consegue apagar a nossa história, mas a Uhum. gente consegue olhar para isso e dar um ressignificado para que essas coisas não nos atormentem mais. Infelizmente, a gente nem sempre se dá essa oportunidade. E às vezes o que acontece é que ninguém quer olhar para isso também, porque muitas vezes sente vergonha desse passado. Então, prefere não olhar para isso, prefere passar por cima. Só que a psicologia analítica, assim como a psicanálise, elas falam sobre essa questão do inconsciente, né? Sobre aquilo que está reprimido em você, sobre aquilo que foi jogado debaixo do tapete. Não adianta você querer não entrar em contato com isso, porque isso vai te procurar em algum momento, né? Uhum. Então, quando você tem essa coragem, né, de olhar com o coração, né, porque o coragem é ter ação com o coração, você se liberta. Eu falo isso porque, não só porque eu trabalho com isso, mas também porque eu sou uma pessoa que faço terapia há muitos anos, né? E estou cada vez mais melhorando nesse sentido nas minhas relações, porque eu consigo me olhar, porque puxando a sardinha de novo para o Jung, né? Temos o nosso lado luz e sombra, não adianta a gente querer negar isso. Aquilo que a gente viu, né, na transmissão daquele Oscar, né, que é uma festa, né, de glamour e tudo mais, né, que é onde não cabe mesmo aquele tipo de comportamento, né, foi o lado sombrio do Will Smith. Foi um complexo ali que invadiu ele através de um gatilho e ele resolveu na pancada, né? E o Chris teve como é que fala? Muito jogo de cintura, né? Muito controle para não revidar, né? Para não entrar no embate ali com ele, né? Então, assim, o que levou o Will Smith a isso, para mim foram vários fatores. Sim. E o Chris, o coitado, foi quem pagou o pato, né? Ele provocou também. Ô, Paty, dentro, né, porque a gente estava falando que, né, o Marshall Rosenberg, ele faz duas perguntas, né? O que nos desliga, né, desse estado compassivo e o que faz com que algumas pessoas, mesmo na diversidade, estejam em contato com a compaixão. Daí você falou da Viola Davis, né? E eu assisti uma entrevista dela com a Oprah, né? E Foi por ela isso que eu comprei o livro. você compra, eu quero comprar, porque eu achei assim, Por isso que eu primeiro comprei. que eu achei ela uma pessoa muito espiritualizada. Assim, porque ela conta para quem não assistiu, né, essa entrevista, é um documentário curtinho, né? Que ela fala que a região dos Estados Unidos, onde ela morava, era uma região extremamente fria. Eles não tinham calefação, a água ficava congelada, então eles iam para a escola cheirando urina, porque assim, é o que ela fala, né? Além dela ser negra, ela era extremamente pobre.
né? Que juntam essas duas questões, fica maior ainda, né? Então ela chegava na escola, ninguém, ela e as irmãs, ninguém queria ficar perto. Elas não iam penteadas, elas não iam com os dentes escovados, até que uma pessoa que ela chama, que ela fala que é mentora dela, né? Que foi uma professora que teve compaixão e começou a ensinar, né, algumas coisas para a mãe. Olha, né, a criança tem que fazer assim, as questões de higiene que eles não tinham nenhuma, né? E um dia, e daí não sei direito, depois você pode contar mais que você tem um livro, né? Só tô lembrando assim vagamente da entrevista, e que ela foi fazer teatro, essas coisas que a vida vai, né, levando a pessoa. E o professor de teatro fala para ela: Você é tão bonita. Ela fala: Eu? Eu sou bonita? Você é bonita. Ela nunca se viu bonita, ela nunca se sentiu uma pessoa importante. Quer dizer, ela tinha tudo, né, Paty, para ser uma pessoa extremamente agressiva, né? Porque Sim, faltou tudo, faltou o que a pirâmide Maslow fala, né? Ela não tinha alimentação, ela não tinha um local adequado para morar, eles não pagavam aluguel, ficavam mudando de casa para casa, sempre. Na casa dela tinha ratos. Eles isso. conviviam com ratos, às vezes ia pegar um resto de comida, o rato estava lá. Então eles compartilhavam a comida com os ratos. Assim, ela conta, você nem acredita que é possível, né, Paty? Ela tinha tudo para dar errado. Tô errada no que eu tô falando, Paty? Não, não, não tá não, não tá não. Ela tinha, só que assim, né, ela teve uma força interna absurda, né, uma resiliência que infelizmente não foi o que aconteceu com um outro irmão dela, né, que acabou caindo nas drogas, enfim, teve um outro final, né, Uhum. de, na trajetória dele, né. Mas não foi essa escolha que ela fez, só que houve um momento que ela teve que olhar para ela. Sabe aquela história das máscaras de oxigênio quando caem no avião, que No você avião. precisa colocar em você, senão Você você para não vai poder salvar conseguir outra pessoa. para poder salvar? Ela teve que fazer isso, né? Então ela teve que se afastar da família, foi quando ela foi para a faculdade, né? E aí ela começou a ter os papéis, porque ela, além disso, ela vivia num ambiente violento, né? Porque o pai dela era super violento, né? Não batia neles, mas batia muito na mãe, né? Mãe. Eram as coisas horrorosas. Então, você imagina ela dentro daquele ambiente e os demais também, né? É muito complicado tudo. A vida ela é complexa demais, né? E as escolhas que a gente faz determinam o que a gente vai colher lá na frente também, né? Apesar das vidas sempre estar trazendo, como disse a Maite Proença uma vez, né? A vida sempre vai ser mais surpreendente do que os papéis que ela já teve, né? A vida vai ser sempre mais surpreendente. E por isso que, mais uma vez, a gente volta à terapia, o processo terapêutico, enfim, ele é tão necessário para as pessoas, né? Ele não estou aqui fazendo propaganda de nada, não, é porque eu acredito mesmo nisso. E a Viola, inclusive, ela teve uma mudança muito assim, significativa quando ela começou a terapia dela, Começo quando terapia. a terapeuta dela começou a fazer ela enfrentar os demônios dela, né? Uhum. E tentar entender essa dinâmica dela, do que estava acontecendo ali, né? É, Enfim. por exemplo, né, dentro disso, como que você pode ser compassivo dentro de né, de um ambiente, de situações adversas? É o que aconteceu também com Mandela, né? Ficou preso Sim, 40 anos, ele tinha um feitor, o cara maltratava todos os dias. E quando ele foi liberto, né, quando ele teve a liberdade dele, Mandela, quem que ele convidou para trabalhar junto com ele na presidência, né, no comando da África do Sul? Essa pessoa.
essa pessoa que maltratava todos os dias. Então, é uma coisa assim. Meu celular, desculpa. É uma Não coisa tem que a problema. gente fica questionando, né? Como que a pessoa pode ter essa postura compassiva, né? O Então, é Gandhi só se também, né? conhecendo, né? É só você sabendo, porque é só você sabendo que gatilho é esse, o que se faz sentir, faz sentido, né? Aquilo que a pessoa me disse me afetou. A pergunta é por quê? Por que que isso me afetou? Por que que isso está me incomodando? O que que isso está me dizendo? Né? Uhum. E encarar mesmo, né? E dizer, olha, foi chato, não foi legal, eu me senti triste, eu não fiquei bem. Falar do seu sentimento, eu tô desapontada, né? Vamos tentar resolver isso de um outro jeito, vamos conversar. Se a pessoa é importante para você, principalmente, né? Isso tem que ser algo que tem que ser falado. Né? E tem uma coisa que ele coloca também, né? O Marshall, né, Paty, que, por exemplo, dentro disso que você está falando, assim, eu estou desapontado, né? Por quê? Porque daí eu vou falar da minha necessidade. Quando eu falo da minha necessidade, o outro não escuta como uma crítica, né? Isso, Então é o que você falou do atraso, pessoal, tal, né? Não pode ter atraso. Por quê? Né? Então daí você fala da sua necessidade. Então o outro vai ouvir e não vai soar como crítica, né? isso. E quando você fala da sua necessidade e o outro consegue escutar, ele tem um processo de empatia. É só você se colocar no lugar daquela pessoa para você poder entender o que ele está falando. É Uhum. que na maioria das vezes, né, Joy, na nossa comunicação, a gente sempre ouve o outro para rebater. Eu vou falar de mim, um pouco de mim. Tá? Eu tinha que ter a última palavra, eu sempre tinha que ter razão, né? E só que, ok, eu sei disso, mas de onde veio isso? E dentro dos meus processos terapêuticos também fiz análise, psicanálise e tal. Mas assim, eu tinha uma coisa, Paty, que eu não podia ser boba. Eu não podia ser boba, entendeu? Eu não podia demonstrar que eu era boba. Por quê? Por várias questões. Porque se eu fosse boba, as pessoas iam me magoar, eu ia sofrer uma série de coisas, enfim. Então, se você me perguntar qual foi o modelo, o modelo não, o momento, eu não sei exatamente explicar, mas isso veio muito claro para mim. Oi, Léo! O Léo, um amigo nosso, filho de uma amiga muito querida daqui de Ourinhos. Então, Boa tarde, Léo. assim, falar para você que momento que foi, eu não sei te dizer qual foi o momento. Você, né, psicóloga, você sabe explicar melhor, porque acho que até os 7 anos que a gente fecha um ciclo, né, Paty? Eu não sei direito. Na verdade, assim, né, Joy? A gente não tem resposta para tudo também, né? Aham, Somos, dizer que o psicólogo ele é o super ser humano é uma mentira também, né? A gente aham. está aqui nessa construção também, né? E temos essa responsabilidade porque a gente lida com a mente do outro, então é super importante a gente. Eu até falo isso porque existe um conceito social sobre o papel do psicólogo que ele tem que ser o cara, né? Ou a pessoa, né? Enfim. E a gente está em construção também, né? Mas quando a gente fala sobre isso, tem a formação, né? Desde a gestação, que tem alguns teóricos que falam sobre isso, quando a mãe tem esse contato com esse bebê, né, ela já está transmitindo coisas para ele.
Então, até os 6, 7 anos, essa criança está com a personalidade dela formada, né? E a partir daí é que as coisas vão acontecendo, né? Então, isso é fundamental quando a gente pensa, né, nessa gestação desse bebê querer ser visto e ser bem-vindo. Que, aliás, é uma coisa interessante, porque a Viola, a mãe dela, comenta no livro que ela foi uma menina que teve festa no dia que ela chegou. E ela não sabia disso. Então, de alguma maneira, alguma centelha ali de luz, né, tinha naquela garotinha para ela poder lutar. Alguma coisa foi plantada ali, né? Ela não tinha só o caos, ela tinha outra coisa também. E dali a fase da adolescência, a fase que os pais mais têm questões com os seus filhos, né? É uma fase difícil, porque o adolescente está em busca da sua identidade, então ele já não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto. E ele está buscando isso, né? Saber quem ele é, né? E muitas vezes fica nessa situação de conflito, de não querer conversar, de não querer falar, de não querer se colocar e tudo mais, né? De não querer contato com os pais, né? Quer manter essa distância. E aí vem a fase adulta, que você, quando entra no processo terapêutico, você tenta resgatar algumas coisas, né? Nesse sentido, para poder entender como é que foi essa sua infância. Tem até críticas sobre isso, né? Dizendo, nossa, vamos lá ficar falando sobre o teu pai e tua mãe até quando, né? Não é ir por aí. É porque isso é parte sua, é a tua história, né? E dependendo de como tudo isso aconteceu, toda essa dinâmica, ela vai refletir lá no seu futuro, né? Com certeza. Ela vai refletir no seu futuro. Então, eu vejo, Joy, que mais do que tudo, quem for ser pai, quem for ser mãe, é entender esse papel e a importância dele, né? Ter uma comunicação clara com seu filho, não violenta. Aliás, o Marshall também tem um livro só ligado nisso, né, para os pais, né? Porque é necessário, né, você saber lidar com esse ser, né? Porque senão você mesmo vai colher os frutos disso lá na frente. As relações, né, Paty, de autoridade, né, são hierárquicas, tanto no trabalho como em casa. E o macho faz essa abordagem também, né? Por isso, para a gente entender esses 4 pilares, pôr em prática, porque não é porque você é pai, você tem uma hierarquia na sua casa, que você vai gritar, que você vai mandar, né? Ele também tem uma outra citação no livro, né? Que a mãe fala assim, mas eu fiz tudo que você deu no curso e deu tudo errado com meu filho, né? Ou seja, ela continuou mandando de uma forma mais elegante, né? Tirando todas aquelas palavras que ele fala que não é para usar, mas dentro dela ela não mudou. Né? Por isso que a Isso. comunicação não violenta não é uma metodologia, né? Você tem que ter uma Não. transformação interna. Então, ele abre esse horizonte, esse olhar da gente, né? Não é porque eu sou mãe, que eu sou pai, que eu sou uma autoridade na empresa, que eu tenho que ter uma postura diferenciada. Não, né? Todo esse trabalho, né? Essa conexão, porque para eu ter esse olhar compassivo, atitude compassiva, eu tenho que estar conectado. O que acontece Sim. hoje, né, Paty, com o advento do celular? Quantas vezes as pessoas estão falando com a gente está ali. Você não olha nem no rosto da pessoa, que dirá Uhum. escutar, né? Então, ter essa mudança. E quantas vezes a gente, né, por exemplo, eu nasci no meio da ditadura militar.
Você Eu também. imagina que, né, eu lembro, eu criança na escola, todos os dias a gente cantava o hino nacional, com a mão no peito, entendeu? Então, assim, o professor entrava, a gente ficava em pé. O diretor chegava, a gente ficava em pé. Aí, né, eu não vou entrar muito nisso, porque tem gente que acha que é muito legal, muito bacana isso, outras pessoas Nós éramos da a sociedade da obediência, né? então, não é porque eu tenho respeito ao professor ou à bandeira, porque é minha pátria, não, porque eu tenho que fazer. Eu tenho que Isso. fazer, né? Então, para ir ao banheiro, você não podia ficar pedindo para ir ao banheiro, você tinha que esperar. Então, assim, o quanto isso, né, a gente tem que olhar, porque às vezes a gente tem esse ser autoritário dentro mesmo, né? Temos, E que se você deixar. E outra coisa que ele fala também, né, Paty, para a gente prestar muita atenção se a gente não quer domesticar o outro ou Isso. docilizar, né? Isso. Às vezes a gente usa palavras bonitas, né? E no fundo a gente está invadindo o espaço do outro, não respeitando o momento dele, para ter a tua necessidade atendida em primeiro plano, né? Isso. E isso é super nocivo também. Isso não cola, não dá. Porque Aham. você faz isso uma vez, tudo bem. Você faz a segunda, você não vai fazer a terceira. Porque vai ficar muito claro o teu jogo de manipulação. Então, é muito complicado isso também, né? É isso. Uhum. Ô, Joy, estou gostando aqui na nossa conversa. Tem 10 minutinhos aqui antes da gente cair aqui a conexão, porque é uma hora só, né? Aham. E o que eu queria saber se teve um outro exemplo que você trouxe, que a gente falou também, que foi aquele do Estênio Garcia, né? Que você Isso comentou, que foi muito, muito triste também, né? foi. Eu não sei se todos aqui conhecem. Eu não acompanhei toda a polêmica, né? Parece que foi muito polêmico, porque eu vi a cena, né? Eu achei que, assim, não estou julgando, estou, né? A gente tá olhando para a situação, mas Você está assim, observando o fato, que é o que o Marshall isso. fala, né? Ela já veio com muita agressividade, né? Então, assim, você tem que usar a máscara e tacou a máscara no rosto dele, já puxou, e você não vai dar mais entrevista, né? Poderia ter sido diferente, né? Poderia ter, dentro Poderia. do que a gente está falando, da comunicação não violenta, poderia ter sido bem diferente, né? Agora precisa se ver, né, Joy, assim, a preocupação dela também, se colocar no lugar dela, né? Ela cuidando dele, todo esse contexto de pandemia, o risco que ele estava correndo também por ser uma pessoa já bastante idosa. São todas essas nuances, né, que ficam em torno de um determinado problema. Por isso que a gente, quando o macho fala mesmo, observa sem julgamento, né? Tenta entender o contexto antes de você se manifestar. Procura criar conexão, ter a empatia para saber o que isso está querendo te dizer. Por que isso é dessa forma? E dentro disso daí, né, Paty, por exemplo, qual é a história dela? Vamos só assim, né? Eu não conheço a história dela, mas, por exemplo, se é uma pessoa que tem rompantes, ela, por exemplo, com certeza teve uma grande preocupação com ele. Ele tem 90 e poucos anos, ele está com um problema no coração. Ela, no que ela saiu, viu ele sem máscara, ela veio. Mas ok, se eu tenho, né, essa minha conexão com o outro, se eu tenho essa conexão comigo, nossa, eu estou muito preocupada com o que está acontecendo. Ok, o que que eu, né, o que eu posso fazer? Como que eu devo fazer? Né? Porque daí o que, que aconteceu? Você até comentou, né, que a gente acaba colhendo o que a gente tem feito, porque assim, depois dos resultados que ela obteve depois dessa repercussão foram horríveis, tanto para ela, para ele sofreu bastante, ela também sofreu, né?
Então, é claro, né? Nós não somos o tempo inteiro, ok, eu vou estar Não. conectada, eu vou ser bom, igual, né, a Kay Pranes da Justiça Restaurativa fala, né, que todo ser é bom, sábio e poderoso, né? Mas nem sempre, né? Mas nem sempre nós estamos nessa conexão, né, Paty? Não, não. Muitas vezes a gente não está no dia bom, né? A gente não acordou bem, alguma coisa nos atravessou de uma forma louca e a gente é tomado, né, pelas surpresas que a vida traz, né? Pelas as coisas que acontecem. Eu mesma com você. Você deve lembrar que a gente estava falando numa videochamada e de repente eu soube que a minha mãe tinha caído na rua, né? Quer dizer, que aquilo foi interrompido abruptamente, né? Por um fato importante, né? Algo que precisava ser resolvido poxa, e você não tinha nada a ver com isso. Essa é a questão, né? Eu não podia naquele momento, né, descontar. E esse é o problema também. Pelo fato da gente não ter esse autoconhecimento, pelo fato da gente também não saber o que nos afeta, a gente acaba descontando também no outro que não tem nada a ver com isso. Né? Sim. Eu posso ter meus problemas, mas o outro não tem culpa que eu tenho tanto problema. Né? Então é a Sim. gente tentar se colocar dessa forma, né, no mundo. Eu penso que assim as coisas poderiam ficar mais fáceis, né? Uhum. Sempre lembrando que a gente tem essa inter-relação. Até tem uma poesia, né, Joy, no livro, né, que fala sobre palavras são janelas ou são paredes, né? Então é isso, né? O que a gente quer ser para o outro, uma janela ou uma parede, né? Beijo, Meire. Meire, minha amiga aqui da Divisa de Cambará, terapeuta também, Pati. Tá dando boa Oh, tarde pra gente. boa tarde, Neuza, bem-vinda. A gente já está acabando aqui, mas está muito bem-vinda. Depois a gente vai deixar gravado, né, para quem quiser acompanhar depois ou ver de novo, ou enfim, compartilhar. A gente vai deixar gravado lá na página do Instagram. E Ô, aí, Pati, Joy? mas desculpa, você estava falando sobre essa poesia. Fala um pouquinho mais. Então, temos aqui, deixa eu ver, 4 minutinhos. Acho que eu vou ler porque ela é curtinha. Pode ser? Aham, Vamos claro. lá. Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Ruth Beber-Maia. Né? Tá no livro dele também. Você vê, né? É porque a gente precisa do outro para nos entender também, né, Joy? E Sim. se a gente não tem essa conexão, a coisa não acontece. Né? E muitas É vezes eu não isso. sei pedir para o outro também, né? Eu não sei falar da minha É, necessidade, né? Eu estou sentindo isso, é isso mesmo que eu estou sentindo ou eu estou equivocada? E daí o exato. outro, né?
Por isso a importância da conexão, né? Isso mesmo. Joy, eu acho que a gente já terminamos aqui. Falta um minutinho só. Você quer dizer mais alguma coisa? Ah, Como é o que que eu tá para quero você aí? falar para o pessoal, que é um livro muito interessante dele, é um livro de cabeceira, que a gente, a cada momento, você vai lendo, você também pode perceber os seus movimentos, né? E o que que aquilo, o que aquilo ressoa em você. Então, e ele fala de várias situações que ele vivenciou. Então, assim, super indico. Tem um capítulo aqui, talvez a gente possa até fazer outra live, Paty, que eu acho um capítulo muito. Ah, minha prima está falando que Tá. adorou. Tem um Ai, que bom. capítulo que eu acho muito legal, Paty, que é o capítulo 9 da autocompaixão. Ah, Eu acho que daria uma sim. live só desse capítulo, que é muito bacana, né? Como eu posso ter compaixão comigo mesmo? Como que eu Sim, posso sim. né, me tratar bem? Como que eu me vejo, né? Quem eu sou, enfim, né? E eu acho esse capítulo dele, eu acho assim muito bacana, fez muito sentido para mim. Vamos combinar uma nova, então, para falar sobre isso, né? Gente, pessoal, dura é a parte ter horário. Mas a A, gente consegue, né, a Joy? A agenda gente da parte consegue. concorrida. Tá certo. Tá bom, olha, eu gostei muito de estar com você aqui, viu, Joy? Eu Eu gostei também, muito minha da querida. presença de vocês, de todos que vieram. Muito obrigada. Uma ótima conexão para todos nós, né? Que a gente possa fazer das nossas relações algo que a gente se orgulhe de falar sobre, né? E Que vamos, sejam vamos nesse pontes, né, caminho. Pati? As nossas E relações sejam, sejam pontes. e sejam janelas e não sejam paredes, né? Isso. Tá certo, então. Um Olha, um beijo. beijo, Joy. Gratidão, Beijo para Pati. todos. Obrigada a Beijo, você. meninas. É seu irmão também. Tem meninos também, meninas e meninos. Tá certo. Beijos. Beijo, querida. Gratidão. Você também. Tchau, bem. Tchau. Tchau.